Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Daniel. O livro de Daniel, lendo do primeiro capítulo. Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu quero ler outra vez. Lembre-se que o Daniel que você está lendo aqui tinha 17 anos de idade. Pensamos nele como alguém desenvolvido e maduro, mas era muito mais maduro que muitos e bem mais velho, mas ele só tinha 17 anos e determinou em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E quero usar como tema, pregando por alguns minutos nessa noite, o jovem de cabeça feita. Você vai precisar de mais do que uma decisão para viver para Deus. Para viver para Deus, você vai ter que fazer mais do que pertencer a uma igreja. Você vai ter que fazer uma decisão em Cristo que vai significar algumas coisas. Vai significar que o mundo não vai ser a favor da sua decisão. Satanás vai enviar as forças do inferno contra você. Eu não vou ficar de pé aqui e falar mentiras para você e te dizer que vai ser fácil, porque não vai. Nada bom é fácil. Mas se você fizer isso, a maioria não fazem. Infelizmente, Jesus disse que apertado é o caminho e poucos são o que encontram. Mas se você encontrar, você vai ter a vida eterna e uma paz que vai além de todo entendimento. O jovem de cabeça feita, abaixe a sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos nessa noite, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos ungir para pregar e dizer o que nós devemos dizer e fazer. Precisamos da sua ajuda, pedimos a sua ajuda e a sua liderança. Pedimos em nome de Jesus, não somente para nos ungir para falar, mas venha ungir as pessoas para ouvir e aqueles que assistem pela televisão. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A única maneira que eu posso caracterizar nessa noite a cena que eu acabei de ler para você e prognosticá-la é através de tentar, Deus me perdoe, expressar para você o que significaria os Estados Unidos da América ser corrompido por um poder externo. E depois de algum tempo, nossa nação, que conheceu prosperidade e liberdade como nenhuma outra nação na face da terra já conheceu, a cair, e milhões de pessoas serem levados para servir como escravos, alguns para serem incorporados em experimentos cientistas em uma terra distante, um governo distante. Eu oro para que isso nunca aconteça, mas é o que aconteceu com Israel. E eu estava lendo hoje mesmo que todas as nações que esqueceram a Deus, se desviaram, perderam a direção, eventualmente perderam tudo que era valoroso ao seu coração e a vida deles. E os Estados Unidos está nesse caminho também. Eu digo com pesar no coração, mas é verdade. Israel tinha caído depois de vários alertas do Deus Todo-Poderoso através de vários profetas. Rei após rei tinha se tornado cada vez mais ruim. E a maldade parecia crescer e fluir como se fosse um esgoto aberto.
Independente de Deus estar sempre querendo alertar esse povo, o povo que Ele mesmo escolheu. O povo mais ungido, o povo que Ele tinha abençoado e tocado como Ele fez com nenhum outro na face da terra. Eles viraram as costas para Ele, adoraram a Baal, fizeram sacrifício com seus filhos no fogo e começaram a praticar todo tipo de sujeira pecaminosa, até que Deus não conseguia mais olhar para a sujeira, o nojo daquele pecado. E agora tudo já tinha dado errado. Quando toda a porta tinha sido fechada e a boca do profeta estava calada. Israel caiu. Jerusalém caiu. Daniel, um jovem, levado com outros para a terra do Shinar, na Babilônia. Agora uma outra terra, um outro povo que era pagão, adoradores de ídolos. O próprio nome deles representava ídolos que eles adoravam. Nabopolassar, um grande líder do exército babilônico, o filho dele, Nabucodonosor. Nabu, antes de todo nome. Vieram tomar Jerusalém e no processo daquilo, o pai dele, Nabopolassar, morreu. Mas o Deus de Nabu, uma deidade que adorava a Baal, era o Deus que eles adoravam, Baal. Olha para você ver, Polassar, Nabu. Feio demais. O povo que um dia adorou a Deus já não era mais supremo. O povo que fez de Deus o rei deles já não está mais em supremacia. Agora eram os pagões, adoradores de ídolos, estavam em supremacia no planeta Terra. Eu acho que muitas vezes Deus nunca permitiria que a América caísse. Que Ele nunca permitiria que essa nação se desviasse. Mas também devemos nos lembrar que Deus nunca pode permitir o pecado, não pode. E a não ser que essa terra experiencie um avivamento, o julgamento está por vir. Eu tenho total certeza do que digo e eu vou repetir. A não ser que nos voltamos para Deus e experimentemos o avivamento, o julgamento está por vir sobre os Estados Unidos da América. Israel se desviou e, sem querer ser negativo, os Estados Unidos também está se desviando. O evangelista de hoje, nessa nova aliança, administração do Novo Testamento, está em um lugar onde os profetas de antigamente do Velho Testamento estavam. Não é da minha conta ter amigos, não é da minha conta ficar popular, não é da minha conta fazer com que você goste de mim, é da minha conta pregar o Evangelho de Deus. Isso é da minha conta. João disse também: já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E assim como Israel, há 2.600 anos atrás, estava se desviando, os Estados Unidos está se desviando nessa noite. Me escute. Por quê? E eu acho que existem várias razões do porquê. Porque hoje estamos vivendo no limite. Porque é que hoje existe um agouro no coração e na vida de pessoas? Por quê? Porque é que nosso presidente está lutando para tentar colocar essa nação de volta nos cursos políticos? Por quê? Porque é que esse país está afundando no pecado? Por quê? Por várias razões. Podemos numerá-las aqui a noite toda. Mas uma das razões mais básicas de que essa nação treme nessa noite, uma das razões mais básicas, ou a razão mais básica no singular, que o pecado se levanta como sujeira em nosso país. Nossos filhos estão agora indo para escolas aonde Deus é banido.
Jesus Cristo não é permitido ser mencionado a não ser que ele seja mencionado como alguém histórico, de uma forma que Hollywood derrama a sua sujeira através dos nossos televisores e chama isso de entretenimento, aonde hoje 100 bilhões de dólares por ano está sendo gasto em drogas até que se torne o maior negócio nos Estados Unidos da América. Por quê? Por várias razões. 1,5 milhão de abortos ano passado, você pode chamar de 1,5 milhão de assassinatos ano passado. Por quê? Porque os Estados Unidos é odiado no mundo inteiro. Por quê? Uma razão, e a razão básica que eu acredito é porque o púlpito está calado. Você ouviu o que eu disse? O púlpito está calado. Se houve uma necessidade de pregadores do Evangelho é hoje, que não estão muito interessados em que as outras pessoas vão pensar, as pessoas que estão em suas congregações. Eles não estão muito interessados no que outros vão pensar, mas estão ali com um propósito, e é de pregar a palavra do Deus vivo. É para isso que eles existem. É isso que Deus chamou eles para fazer. Se machucar os sentimentos de alguém, me desculpe. Mas se as pessoas ficarem nervosas, me desculpem. Se as pessoas ficarem muito nervosas até ranger os dentes, me desculpem. Mas a América veio para Deus através de pregadores do Evangelho, cheio do Espírito Santo, que falavam que o pecado era pecado, que o céu era puro e o inferno era quente. Mas hoje em dia os púlpitos estão calados. Calados. Hoje, o Conselho Nacional de Igrejas nos Estados Unidos da América, que é muito importante no estabelecimento da religião na América. O Conselho Nacional de Igrejas é uma organização que faz lobby e que gastam 20 a 30 milhões de dólares por ano. E 2/3 vêm do bolso de igrejas e dos membros daquela igreja também. Não estou falando do comunismo, e eu não estou falando nessa noite do socialismo, eu não estou falando de ateus, eu estou falando de igrejas. Os maiores contribuidores do Conselho Nacional de Igrejas incluem a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, Discípulos de Cristo, a Igreja Luterana na América, a Igreja Episcopal e a Igreja Unida de Cristo. Ninguém fora da NCC sabe exatamente quanto eles recebem, aonde eles gastam o dinheiro, porque desde 1977 ninguém tem feito um relatório financeiro. Mas o Conselho Nacional de Igreja de maneira nenhuma tentou esconder seu ativismo político e os planos de se impor no governo americano e suas políticas. Agora, isso é o que o Conselho Nacional de Igreja nos Estados Unidos apoia. Me escute. Diga outra vez. Isso é o que o Conselho Nacional de Igrejas nos Estados Unidos apoiam. Em primeiro lugar, aborto quando quiser. Em terceiro lugar, teologia do marxismo e do liberalismo, comunismo. Em quarto lugar, socialismo nos Estados Unidos. Em quinto lugar, o Conselho Nacional de Igrejas patrocina a alteração de direitos iguais e também forçar as crianças a pegar ônibus. Patrocina a violência como um meio legítimo de ação política. Ele deu dezenas de milhões de dólares para o Conselho Mundial de Igrejas, patrocinando movimentos guerrilheiros, tentando derrubar governos em outras terras, apoiando o comunismo. Isto é o que se opõe. Falando sobre o Conselho Nacional de Igreja nos Estados Unidos, ele se opõe à oração nas escolas.
se opõe a propinas, créditos tributários, o que significa que as igrejas deveriam ser tributadas, instituições religiosas têm que ser tributadas, eles dizem. Eles se opõem a controle sobre a imigração, supostamente permitindo que todos os imigrantes ilegais entrem nos Estados Unidos. Se opõem à iniciativa livre. Agora escute. Você que está me assistindo agora pela televisão, que frequenta igrejas que patrocinam esta podridão do inferno, e isso que eles são. Você que dá o seu dinheiro pensando que vai promover o Evangelho de Deus, você que frequenta, pertence ou se associa com as igrejas que eu acabei de ler para você, e para não cometer engano vou repetir quais são. Os maiores contribuintes do Conselho Nacional de Igrejas são a Igreja Nacional Metodista. Saia daí. A Igreja Unida Presbiteriana dos Estados Unidos. Saia daí. Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Saia daí. Discípulos de Cristo. Saia daí. A Igreja Luterana da América, saia daí. A Igreja Episcopal, saia daí. A Igreja Unida de Cristo, saia daí. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, você está sendo muito duro. Eu sei, mas é a verdade. Eu não estou falando sobre o preço do algodão, ou o preço do óleo, ou o preço do ouro, ou o preço do mercado. Eu estou falando da sua alma eterna. E um dia você vai estar de pé diante do Deus Todo-Poderoso, e eu vou estar diante do Deus Todo-Poderoso, e Ele vai me perguntar, você disse a verdade a eles? E eu estou te dizendo, a sua alma está em jogo. Procure uma igreja que ainda grite aleluia, e que louve ao Senhor Deus da glória. E coloque a sua família ali, coloque os seus filhos na escola dominical. Entre debaixo de um pregador que pregue a glória de Deus, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que ele vai pregar a palavra do Deus Todo-Poderoso com uma unção e uma convicção como você nunca escutou antes. E não importa o que o mundo diz ou o que o diabo diz, sirva a Deus e ame a Jesus, porque Ele está para voltar e um dia você vai estar diante dele. Alguém diz que isso é duro demais. Pode ser que sim, o diabo pensa que é muito duro. Ele pensa que é duro demais, mas Satanás, eu tenho uma notícia para você, eu só estou começando. Eu estou apenas começando. Muito bem. Eles sugeriram a Daniel, quando em Roma, faça como os romanos. Os tempos estão mudados, Daniel. Você está muito longe de casa e você não tem que se preocupar com esse negócio de religião, isso que a sua mãe e o seu pai te ensinou, isso não existe mais. Nós não fazemos isso aqui na nossa igreja. Está me ouvindo? Hoje nós simplificamos. Nós vamos te dar de comer um porquinho. E nós vamos tomar uma pequena taça de vinho. Isso não vai te machucar. É uma era nova. Daniel, isso aqui é o ano de 1616. Todo esse negócio antigo já acabou. Você não sabe que as pessoas não andam mais assim? Quem é que ainda adora um Deus que nem pode ver?
Bem, nós temos bom Deus, você pode vê-los aqui. A gente mesmo faz eles. Eu estou brincando, mas eu quero que você entenda. A decisão de Daniel foi difícil, não foi difícil dele perceber, mas foi uma decisão difícil. Daniel disse: amigos, vocês podem ficar com o seu porquinho, porque o meu Deus diz que eu não posso comer isso. Você pode ficar com o seu vinho, porque meu Deus diz: deixe isso quieto. Você pode não vê-lo, mas se você buscá-lo, você vai senti-lo. Glória! Agora, não havia profeta ou sacerdote ali para encorajar Daniel. Eu quero que você entenda, você precisa entender. Quando você chega à conclusão das coisas, ninguém pode te carregar até o portal das pérolas. Sua esposa não pode, sua mãe não pode, seu pai não pode, seus parentes não podem, seu pastor não pode, seu padre não pode. Você me escutou, católicos? Seu padre não pode te levar até o portal das pérolas, não pode. Porque ninguém pode te levar àquele portão a não ser Jesus Cristo andando ao seu lado e você segurando aquelas mãos marcadas. Quando você chega à conclusão de tudo, minha jovem, pode ser difícil, mas você vai ter que ficar de pé diante da sua escola e seus amigos. E mesmo que eles deem risada de você e zombem de você, você vai ter que dizer: eu não faço isso. É sempre assim. Meu jovem, você vai ter que olhar para os seus amiguinhos e dizer: você pode beber se você quiser, você pode fumar se você quiser, você pode contar suas piadinhas sujas se quiser, rir de mim e falar que eu estou louco e que eu fico falando em outras línguas e não tenho bom senso, mas eu não vou fazer isso. Quando você se assentar na sua mesa e seu patrão estiver ali, e todos os seus amigos estiverem ali, que trabalham com você, estiverem rindo e falando e não servem a Jesus e não amam a Deus, e no restaurante quando tragam a comida, começam a comer, você vai chegar ali e ficar tremendo, mas você vai ter que parar e falar: esperem aí, rapaz, eu vou agradecer a Deus pelo alimento. É sério, é sério. Jogador de futebol, você vai ter que olhar no rosto dos seus companheiros quando estiverem bebendo champanhe depois que tiverem vencido um jogo importante e estiverem para abrir o champanhe, você vai ter que se levantar com muita autoridade e dizer: amigos, eu sirvo a Jesus, eu vivo para Deus e eu vou entregar o meu coração e a minha vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Se decida. Eu não vou passar a mão na sua cabeça e te enganar. Os pregadores podem ser os maiores enganadores do mundo. Isso é sério, faça uma decisão para aceitar Jesus, e quando você fizer, e quando você disser sim para Ele, um Cadillac vai vir para você, e você vai ter uma vida mansa o resto da vida. Dinheiro vai entrar no seu bolso e você nunca mais vai ter uma dor de cabeça por toda a sua vida, o resto da sua existência. Daqui para frente é uma moleza. Olha, isso é mentira. Não é verdade. Não é verdade. Agora eu tenho que te dizer, eu gosto dos fuzileiros, vocês que são da Marinha, vocês que são do Exército e da Força Aérea, eu gosto de vocês também, mas algo sobre os fuzileiros que eu gosto muito.
Eu gosto que dos salões de Montezuma às praias de Trípoli. Eu gosto deles. O lema deles é: queremos apenas alguns bons homens. Aleluia! Quando você tomar a decisão de dizer sim para Jesus, você vai tomar essa decisão sozinho. Você vai tomar essa decisão com o diabo olhando para você e falando: você não vai vencer, você nunca vai conseguir fazer isso. O mundo vai rir de você, metade da sua família vai pensar que você está tacando pedra na lua, o mundo vai dizer que você está louco. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Vão falar que você ora, deita e rola, vão falar que você é radical por Jesus, vão te chamar de louco, vão dizer que você não está raciocinando direito e que você perdeu a cabeça. Está entendendo? Você está me entendendo? Senhora, você vai sentar ali no salão de beleza. E quando eles estiverem quase prontos para colocar aquele negócio no seu cabelo, e alguém ao seu lado, uma outra mulher, e hoje em dia nem dá para saber o que é aquilo. Você não sabe se é um homem, uma mulher ou alguma outra coisa. Fica comigo, não perca o raciocínio aqui. E alguém vai dizer: ah, eu não acredito nesse negócio de Jesus, não. E vai vir sobre você. E você pode segurar aquele negócio e abaixar. Ou você pode levantar e dizer assim: mas eu quero te dizer que é verdadeiro. Eu sei que é verdadeiro, eu sinto em meu coração, Ele anda comigo, Ele fala comigo, e Ele me diz que eu sou dEle, e que o amor e a alegria estão na minha alma. Vai ser duro. Foi duro para Daniel, foi uma decisão dura, sem pregador, sem profeta para ajudá-lo, sem nenhum parente para ajudá-lo. Ele estava sozinho com 17 anos de idade em uma terra pagã. Mas ele se decidiu: eu não vou me contaminar. Nunca é fácil, nunca é. Há algum tempo atrás Deus, teve que resolver algumas coisas. Eu acho que eu tinha uma das maiores audiências católicas do mundo, talvez a maior. E eu amo os católicos, e eu posso dizer isso sem ser hipócrita. Eu digo de todo o coração que eu os amo. E eu acho que há uma fome maior no coração de alguns católicos do que no coração de alguns protestantes. De verdade. E eu recebo milhares de cartas e nos últimos anos que eu sentia que eu tinha que responder. E eu escrevi um artigo chamado Uma Carta aos Amigos Católicos. E de coração, foi muito difícil e eu fui direto ao ponto. E um jovem escritor católico me ligou outro dia e ele perguntou, estava me entrevistando e falou: irmão Swagger, por quê? E eu falei: bem, Deus me mandou fazer. E ele, era muito educado. Ele disse: você tem certeza que fez a coisa certa? Eu falei: acredito que sim. E eu disse: mas um dia todos nós vamos estar diante de Deus e eu tenho certeza que todos vão precisar de ser corrigidos. E ele falou: vamos receber no purgatório. Ele estava brincando. Nessa época ele já nem tinha mais certeza se existia ou não. Mas por quê? Por que é que eu iria dar um passo desse? Por que eu faria algo assim? Quando o Espírito de Deus começou a falar no meu coração a respeito disso e falar na minha alma, o amor, ele é honesto. O amor, ele é verdadeiro. Não foi fácil, ia ser muito fácil como pregador. Veja bem, quando você precisa de $300 mil por dia, você toma cuidado com o que você diz. Mas é aí que você tem problemas. Veja bem, porque o dinheiro não pode ditar o que você diz, Deus é que tem que fazer isso.
E um dia eu vou estar diante de Deus, um dia eu vou responder ao Deus poderoso. E quando eu responder a Ele pelo que preguei e ministrei para as pessoas, você que me assiste na televisão, seja quem você for, eu tenho que dizer: Senhor, eu fiz o meu melhor. E olha só, ninguém veio me elogiar por causa daquilo, ninguém veio. Eu recebi mais elogios dos católicos do que dos protestantes. Estou falando sério. Por quê? Porque você está me contando isso, Ego? Eu estou te contando porque nunca é fácil se levantar por algo. Quando você se levanta por algo, você faz sozinho, sem ninguém te ajudar. Um dia eu vou estar diante de Deus Todo-Poderoso. E quando Ele me pedir para prestar contas do que preguei, eu tenho que dizer: Senhor, na minha melhor habilidade eu fiz o meu melhor para não errar, mas para pregar o Evangelho exatamente como eu via, independente de quem gostava, de quem não gostava, porque eu estou tentando agradar a uma pessoa. Não é o Jimmy Swaggart, não é você e nem você. Eu estou tentando o meu melhor para agradar a Ele. Quando Jesus Cristo estava diante dos homens desse mundo, Ele falava com autoridade. Veja bem, eu recebo milhares de cartas e mais de 30 mil cartas por dia, e algumas delas dizem: por que é que você prega como você prega? Por que você não ama a todos? Eu quero te falar: pais que não corrigem os seus filhos não amam seus filhos. A razão pela qual eu prego como eu prego é porque eu te amo, é por isso que eu prego assim. Quando Jesus pregava, você não tinha a menor dúvida do que Ele estava falando. Jesus pregou contra o aborto. Ele disse: não matarás. Ele pregou contra essa educação sexual pervertida nas escolas. Ele disse que se você olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, já cometeu adultério, e essa educação pervertida das escolas está promovendo o adultério. Ele pregou contra a religião falsa. Ele chamou os representantes da falsa religião lobos na pele de ovelha. Ele pregou contra professores falsos da religião. Ele diz que você vai estar diante de Deus um dia e dizer: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em seu nome, fizemos grandes obras em seu nome. E Ele vai dizer: para trás de mim eu não te conheço. E pregou contra eles. Pregou a respeito do inferno. Ele disse que é um lago de fogo. Ele pregou sobre a salvação. E Ele não deu tapinha nas costas do povo e falou: não se preocupe, se você fizer o seu melhor, você vai entrar ali. Ele disse: larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Ele não tinha dúvida do que ele falava. A decisão de Daniel não foi somente uma difícil, mas foi uma que veio do seu coração, do coração dele, do seu coração. Eu tinha um professor de sociologia outro dia. Ele tinha um diploma de Harvard, vários na verdade. E quando você tem um diploma de Harvard, todos sabem que você sabe tudo. Você sabe mais do que Deus, porque Deus não foi para Harvard. Eu espero que você esteja assistindo. Ele disse que esse evangelista é um ator. Eles fazem um show. Ele é um sociólogo, sabe? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Paulo escrevendo para a igreja em Corinto: para aqueles que perecem, o evangelho é uma loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Eu não estou de pé aqui com esse microfone tentando tocar seu intelecto. Deus não vai se rebaixar no mesmo patético e pequeno nível que você está nesse momento. Ele não está preocupado em dividir o átomo que Ele criou. E ainda que alguns de vocês não sabem, Ele sabe que o homem não veio do macaco. Ele sabe. Eu não estou preocupado com o seu intelecto. Deus não se preocupa com o seu intelecto. Ele não vai ficar no mesmo nível que você e tentar descobrir equações matemáticas com você. Ele não está preocupado com psicologia ou sociologia. Deus toca seu coração. Deus está tentando chegar ao seu coração. Ele está tentando chegar ao seu coração, chegar ao seu coração. A resposta de Daniel veio do coração. Você nunca vai aprender de Deus em sua cabeça. Eu sou meio brusco, mas me entenda, você nunca vai aprender sobre Deus na cabeça. Ele precisa entrar em seu coração. Essa é a razão pela qual as igrejas e os pregadores estão mortos, e não há poder ali, não há unção ali, não há Espírito Santo ali, não há convicção ali. Eles podem pregar um evangelho intelectual, mas nunca vão fazer com que homens venham para Jesus, porque esse evangelho é um evangelho do coração. É um evangelho do coração. E essa é a razão pela qual dizemos aleluia. Essa é a razão porque louvamos ao Senhor. E é por isso que agradecemos a Jesus. É o evangelho do coração. Estava pregando em um culto há algum tempo atrás em um estado que o lugar estava cheio. E eu mal podia andar. Eu gosto de andar um pouco. Eu mal podia dar um passo porque o lugar estava cheio, estava lotado. E naquela noite, quando chamei as pessoas para virem ao altar, o Espírito de Deus começou a se mover de uma maneira poderosa. E eu vi aquele homem que devia pesar umas 400 libras. E uma pessoa magrinha não ia entrar naquele lugar porque eles estavam muito juntos, mas alguém de 400 libras chegou ali. Foi um dos casos em que a gordurinha não fez mal. Ele era um homem alto, poderoso. Eu nunca vi uma cara tão fechada em toda a minha vida. Eu nunca vi uma cara tão fechada. Era como se a sua aparência tivesse marcada pelo inferno. Eu descobri depois que ele era um membro da máfia. Ele era um homem de contrato para matar. É o cara que vai, puxa o gatilho e mata outras pessoas. Era o que ele tinha sido feito. Ele já tinha estado nas profundezas. Já tinha feito tudo que um ser humano pode fazer. As coisas que ele já tinha feito eram as piores coisas que vinham do inferno. E eu não estou falando, que entrou ali sem saber como, mas ele chegou ao lugar onde não havia mais nada sobrando. Mas não importa quão profundo você está no pecado, não é suficiente. Vai sempre haver uma fome, um querer que sempre está ali, porque você foi criado por Deus. Você está me escutando, senhor rico? Empilhe o seu ouro, junte seus cupons, amontoe sua prata, compre suas ações, compre a sua terra, construa suas mansões, faça o que você quiser, mas ainda vai haver uma sede, uma dor, porque em seu coração Deus quer descansar aí, e você nunca vai estar satisfeito até encontrar a Deus. E ele ficou de pé ali chorando. E ele ficou de pé e Deus o segurou. E Deus veio, pegou ele de jeito e ele começou a tremer. Entregou o coração para Jesus. E eu nunca mais via ele, mas eu contei isso na televisão há 2 anos atrás. Isso deve ter acontecido há 7, 8, 9, 10 anos atrás. E ele me mandou uma carta então. E ele disse: irmão Suega, eu vi o programa. E aquilo me trouxe tantas memórias daquela noite. Jesus entrou em meu coração, salvou esse membro da máfia e me transformou em um membro do reino do Deus poderoso.
não somente me salvou, me batizou no Espírito Santo. E ele disse, sabe, eu era aquele cara que levava o contrato para a máfia, e quando eu fui salvo, eles colocaram um contrato para me matarem. De alguma forma ou de outra, Deus teve misericórdia e eu ainda estou aqui. Mas não faz diferença se eu estou aqui ou ali, porque eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro, lavado no sangue do Cordeiro. Decisão do coração. É uma decisão do coração. Tem que vir do seu coração. Foi uma decisão também de pureza. E ele disse, eu não vou me contaminar. Escute, essa é uma era corrompida. Está podre. Liguei no jornal, em uma das redes de televisão ali outro dia, semana passada. Aconteceu há um tempo atrás, quando você vê na televisão. E em um dos estados aqui, eles estão ensinando meninos da 8ª série, nas escolas públicas, como usar anticoncepcionais. Imagina o que eu estou falando. Uma senhora que escreve uma coluna em vários jornais. É uma era suja, podre, nojenta. A sua filhinha de 11 anos de idade levou o livro para casa da escola. E naquele livro estavam técnicas descritivas para uma criança de 11 anos, para começar a se masturbar. E a mãe ficou furiosa e levou de volta ao diretor e falou, o que você está fazendo na nossa escola? Ele olhou para ela e disse, me perdoa, mas a minha secretária leu esse livro para ter certeza que eles não iam mencionar Deus aqui. E ela devia ter visto isso. Essa é a razão pela sujeira, pela nojeira que está aí, porque Deus já não está mais nisso. Está podre, está sujo. Outro dia, um programa começou a passar na TV. Um programinha que eu não vou dar o nome porque eu não quero que ninguém assista. Mas é para as crianças, a maioria das crianças assistem. Você nota que as situações que acontecem na televisão sempre são para crianças. A razão pela qual o alvo deles são as crianças é porque eles estão fazendo uma lavagem cerebral nelas. Está entrando adultério, fornicação, homossexualismo, viver junto antes do casamento, sexo antes do casamento. E esse aqui estava fazendo a mesma coisa, defendendo o adultério. Criancinhas, o homem se assenta e explica para eles como se você gosta de alguém, não tem problema você dormir com aquela pessoa mesmo não estando casado com ela. Você não é capaz hoje em dia de falar muita coisa boa a respeito do que está acontecendo, mas eu quero dizer algo bom. Um dos patrocinadores daquele show tão horrível, que quer jogar a sua sujeira no povo, disfarçado de entretenimento e comédia. Um dos patrocinadores era a companhia de sopa Campbell, que faz a sopa Campbell, que faz a sopinha de vegetal do Campbell. Escreveram para eles e disseram, nós não vamos mais associar o nome da sopa Campbell com nenhum tipo de programação dessa natureza. Glória a Deus! Aleluia! Não venha me escrever agora e dizer que alguém está te pagando para fazer isso. Se você pensa assim, você é mentiroso. Mas eu vou comprar mais sopa Campbell como nunca comprei antes. Você está me ouvindo? É uma era suja, é uma era podre. Eles têm um sistema na nossa escola pública hoje, na escola primária e na secundária, chamada de esclarecimento de valores. Eu mencionei para alguns de vocês que assistiram na televisão há algum tempo atrás. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um simples termo, esclarecimento de valores. Você escuta e você acha que não tem nada de errado com isso, que isso é bom, é maravilhoso. Eles ensinam para os nossos filhos, tem a palavra valores ali, então deve ser algo bom. Mas é uma das coisas mais terríveis, mais ruins, mais humanistas. Não é humanista, é humanismo. Humanismo satânico que tem sido colocado na mente das crianças. São
éticas de situação, se dizem ser morais, mas na verdade não são, porque não tem Deus, não há valores ali. E aqui é o que um deles escreveu. Eu posso falar o nome da mulher, mas não vou fazer isso. Ela escreveu o seguinte: ensinou as crianças em nossas escolas uma cantiga pequena que diz: não há problema em mentir, não há problema em roubar, não há problema em ter relações sexuais antes do casamento, não há problema em trapacear e nem em matar. Se essas coisas são uma parte do seu próprio sistema de valores e agora você se classifica assim, falando com crianças agora, o importante agora não é que valor você escolhe, mas que você os escolheu por si próprio, com liberdade e sem nenhuma pressão dos seus pais, da sua esposa, dos pastores, dos ministros ou de qualquer pressão social que exista. É isso que está sendo ensinado para muitos dos nossos filhos aí na escola humanismo, que significa não vem de Deus. Sem Deus. É uma era podre, suja e nojenta. Daniel disse: eu não vou me contaminar. E por último, sua decisão foi uma decisão para a vida toda. Se você não se decidir como adolescente agora, provavelmente você não vai se decidir quando ficar mais velho. A maioria não se decide, um pouco se decide, a maioria não se decide. Em Nova Orleans, Louisiana, um homem está ali olhando o que acontece alto, com 6,5 pés. Chamavam ele de divisor de trilhos. O nome dele era Abraham Lincoln. E ele pode ser o maior homem no que diz respeito a se levantar em meio à adversidade que os Estados Unidos da América já conheceu. Ele se levantou em Nova Orleans, Louisiana, antes de ser presidente, ainda era jovem, quando ele tinha uns 20 anos. E ele assistiu a alguns homens e mulheres negros sendo vendidos como animais em um leilão de escravos. Ele olhou para aquilo. E ele via esse cativeiro do inferno tão sujo, nojento que estava acontecendo. Ele viu aquilo, assistiu aquilo. E ele tinha pouco mais de 20 anos. E ele os assistiu ali, sabe, como sub-humanos, criados na própria imagem de Deus. E ele ouviu o estalar do chicote. E ele começou a chorar e disse: Deus, se você me der a força, eu vou lutar contra isso. E eu vou acabar com isso. E eu vou tirar essa sujeira dessa nação. Eu não sou nada a não ser um divisor de trilhos. De Kentucky, de Ohio, de Illinois. Mas eu farei o possível. E você que está sentado aqui nessa noite, você que está me assistindo pela televisão, e a sua pele é mais escura que a minha, eu tenho que olhar para você com muita vergonha no meu coração pelo que aconteceu há tanto tempo atrás. Mas glória a Deus, porque um homem teve a coragem de dizer: eu vou fazer o que eu puder para parar isso. A decisão é sua nessa noite. Você pode acompanhar a multidão, ou você pode sobressair como Daniel. Existem alguns homens na história da humanidade que viveram
como Daniel viveu. E viu o que Daniel viu e deu ao mundo o que Daniel deu ao mundo. Abaixe sua cabeça, por favor. Precioso Senhor, Pai Celestial, eu peço nessa noite que o seu amor e a sua graça venha se mover e tocar os corações das pessoas. Eu te peço, Senhor, para que essas palavras simples que acabei de dizer para eles, oh querido Deus, está ficando tarde, eu sei que está. Estamos tentando tocar o alarme, estamos tentando alertar os homens, a dizer para eles, para se prepararem, endireitarem os caminhos. Nos ajude a fazer isso, Deus, da sua forma, como o Senhor deseja. E eu peço no santo nome de Jesus, de cabeças baixas e olhos fechados, nessa noite você, seja quem você for, está sentado no lugar que Daniel estava sentado espiritualmente falando há tanto tempo atrás. Esse homem, Daniel, não existiram muitos como ele, mas graças a Deus porque houveram alguns. Você é quem decide, você na televisão, você é quem decide. O que é que você vai fazer? Você vai seguir a multidão para o inferno ou você vai sobressair e dizer: Jesus, estou aqui? Na noite que Billy Sunday foi salvo, alguns dos maiores jogadores estavam ao seu lado. O time de Chicago, do outro lado da rua do Pacific Garden, no Michigan. A banda estava tocando uma das canções de Fanny Crosby. A convicção do Espírito Santo veio sobre ele. Ele deu um passo de fé e falou: estou indo até Jesus. Você precisa de coragem como jogador para dizer: agora eu vou viver para Deus. Mas graças a Deus porque Ele está fazendo isso. Quantos aqui nessa noite, milhares de pessoas, eu não conheço seu coração, mas Deus conhece, Ele está falando com você. Ele está dizendo para você: corte a linha que te prende à margem, vá até o profundo. Siga-me e eu farei de você pescadores de homens. Me siga, Ele diz. Tome a sua cruz e siga-me, e eu farei de ti meu discípulo. Quantos aqui nesse lugar, você está vivendo em uma era que é pagã? Você está vivendo em uma era que é erótica. Você está vivendo em uma era que é suja. Satanás está tentando o máximo. Mas Deus está chamando e falando com você. Quantos aqui hoje podem levantar a mão e dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo da maneira correta, eu estou no caminho errado, eu preciso de Deus e de oração, eu estou cansado de viver como estou vivendo, eu quero dar um passo de fé por Ele e segui-lo. Agora, abertamente, Deus está falando com você. Levante sua mão. Eu quero que Deus veja agora, nesse momento, lá em cima. Primeiramente, eu quero que você levante sua mão. Eu quero que Deus veja. Eu não estou vivendo corretamente, ore por mim. Eu estou vendo sua mão, Deus te abençoe. Do lado esquerdo das arquibancadas, quantos podem levantar a mão? Lá em cima, ore por mim. Eu não estou vivendo bem, preciso de Deus, preciso de oração. Levante a mão, obrigado. Jovem e velho, não importa, levante sua mão, vamos orar por você. Lá atrás, bem lá atrás, levante sua mão. Ele te ama. Aqui do lado direito, quantos aqui nas arquibancadas podem levantar as mãos? Obrigado, continue levantando a mão. Velhos e jovens, jovens e velhos, mãe, pai, filho e filha, desde aqui lá em cima, ore por mim, preciso de oração. Muito bem, eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todo mundo aqui, se coloque de pé.